Olá, você que está me assistindo do curso de Aritmética do Prof. Mat. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse vídeo, então, é a quarta parte da aula 6. E, basicamente, nós vamos mostrar, ou nós vamos estudar, pelo menos, né, números primos em algumas progressões aritméticas. Mais precisamente, nós vamos mostrar que em determinadas progressões aritméticas há infinitos números termos, tá? Nós vamos mostrar em certas PAs há infinitos números termos. Há infinitos números primos, desculpa. Nós vamos enunciar na sequência um resultado. Nós não vamos demonstrar ele, mas ele é devido a um matemático alemão chamado Johann Dirichlet, deve ser assim, alguma coisa, Dirichlet, será? E ele fala o seguinte, que em qualquer PA de números naturais, em que o primeiro termo e a razão são primos entre si, há infinitos números primos. Tá? Então, por exemplo, se você pega uma PA cujo primeiro termo é um número par e a razão é um número ímpar, bom, essa PA vai ter infinitos números primos. Ou o contrário, né? Se você pegar uma PA cujo primeiro termo é ímpar e a razão é par, bom, então você tem nessa PA você encontra infinitos números primos. Não é fácil de demonstrar esse resultado, eu mesmo nunca vi a demonstração. Na referência que eu peguei, fala-se que essa demonstração ela passa por teoria analítica dos números, que é algo bem difícil, né? E o que nós vamos fazer aqui é demonstrar esse resultado para alguns casos particulares. Tá? E o primeiro deles é o seguinte, que nessa progressão aritmética aqui, ó, 3, 7, 11, 15, etc., ou seja, PA cujo termo geral é da forma 4n mais 3, numa PA desse tipo há infinitos números primos, tá certo? Então vamos lá. O que nós precisamos fazer é mostrar, bom, se nós queremos mostrar que nessa PA há infinitos números primos, então nós temos que mostrar que há infinitos números primos que tem essa cara aqui, 4n mais 3. Tá? Nós vamos mostrar então que a quantidade de primos que tem essa cara é uma quantidade infinita. A primeira coisa que nós vamos observar é que todo primo que é ímpar tem a seguinte forma, 4n mais 1 ou 4n mais 3. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, ou um número é da forma 4n, ou é da forma 4n mais 1, ou é da forma 4n mais 2, ou é da forma 4n mais 3. Como que eu sei disso? Pego um número, divido ele por 4. Os restos possíveis são 0, 1, 2 e 3. Então, logo, todo número é dessa forma. 4n, 4n mais 1, 4n mais 2 e 4n mais 3. Tá? O que acontece com os números que têm a forma 4n ou então 4n mais 2 é que isso são números compostos. São números pares e números compostos. Então, eles não podem ser primos. Então, os únicos primos ímpares são dessa forma aqui. 4n mais 1 ou então 4n mais 3. Outra coisa que nós vamos observar é o seguinte. Esse conjunto aqui, ó, o conjunto formado por todos os números naturais da forma 4n mais 1, esse conjunto é fechado para multiplicação. Por que ele é fechado para multiplicação? Ele não é fechado para adição. Para adição ele não é fechado. Mas para multiplicação ele é fechado. Por quê? Porque se eu pego dois elementos dessa forma, dois números da forma múltiplo de 4 mais 1, e faço a multiplicação deles, por exemplo, 4n mais 1 multiplico por 4m mais 1, faço a distributiva, etc., junto os termos semelhantes, coloco 4 em evidência, eu chego à conclusão que esse produto é igual a isso daqui. Tá? Onde n' significa m. Tá? N' é m nesse caso. Tá? Então, esse número aqui eu escrevo assim, como um múltiplo de 4 mais 1. E, portanto, isso é um número que está nesse conjunto aqui, que eu chamei de gama. Portanto, o produto de dois números da forma 4n mais 1 continua sendo um número da forma 4n mais 1. Ou seja, múltiplos de 4 mais 1 multiplicado por um outro múltiplo de 4 mais 1 resulta num múltiplo de 4 mais 1. Então isso vai ser importante. Grava isso, anota isso em algum lugar. Bom, o que nós queremos mostrar é que os números primos da forma 4n mais 3 são em quantidade infinita.
Para isso, nós vamos supor que tem uma quantidade finita de números primos da forma 4n mais 3. Tá? O primeiro deles é o número 3. O número 3 tem essa cara, ele tem essa forma, e ele é um número primo. Então, o primeiro deles é o 3. Você pode dizer assim, o segundo é 7, etc. Tudo bem. E nós vamos supor que os primos que têm essa forma aqui, 4n mais 3, são uma quantidade finita e são esses aqui. É o 3, o P1, o P2, até o PK. Ou seja, é uma quantidade finita de primos da forma 4n mais 3. Tá? E agora nós vamos considerar este número aqui. Ó, o número que é obtido da seguinte forma. Sabe os primos que apareceram aqui em cima? Então, pega todos os primos. Olha, eles estão em ordem crescente, hein? Eles estão em ordem crescente. Não tem primos iguais aqui, tá? Nessa lista. Eles estão em ordem crescente. Pega todos os primos que aparecem, exclui o 3 e multiplica o que sobra. Então, P1 vezes P2 vezes P3 até o PK. Multiplica todos esses primos aqui. Multiplica todos exceto o 3. Tá. Multiplicou esses primos? Multipliquei. Aí você multiplica por 4. Multiplicou? Multipliquei. Aí você soma com 3. Pronto. Esse é o nosso número A. Esse é o número A. Vou chamar ele de A. Este número aqui, ó, esse número que eu acabei de construir, ele não pode ser dividido por nenhum desses primos aqui. Por que não? Verifique. Por que ele não pode ser dividido por 3? Por que esse número A não pode ser dividido por 3? Pelo seguinte, se o 3 divide A, como eu sei que o 3 divide 3, então 3 divide A menos 3. Bom, mas A menos 3 é esse número aqui. Portanto, o 3 vai dividir esse produto aqui. Mas o 3 ele é primo com o 4. Então, se você tem um número que divide um produto e é primo com um dos fatores, tem que dividir os outros fatores. Então, o 3 vai ter que obrigatoriamente dividir esse produto de primos aqui. Tá? Mas esses primos, ó, eles são todos maiores do que 3 e eles não se repetem. Então, o 3 vai ser primo com o P1, com o P2, até com todos eles. Vai ser primo com todos eles. E o 3 vai dividir esse produto. Bom, 3 dividir um produto e é primo com o P1, então eu tenho que dividir P2 vezes P3, etc., vezes PK. E assim por diante. Né? Então você vai chegar à conclusão que no final do dia você vai ter um absurdo. A mesma coisa se você supor que esse número é divisível por P1, divisível por P2 e assim por diante. Tá? Mas verifica, faz as contas certinhos, se convence de que esse número aqui, esse número não é divisível por nenhum dos primos. Nem pelo 3, nem pelo P1, etc., nem pelo PK. Então, se você for decompor esse primo aqui como um produto de fatores primos, só vão aparecer fatores primos dessa forma aqui, ó, 4n mais 1. Por quê? Porque se aparecer algum primo da forma 4n mais 3, então esse número seria divisível por algum desses primos, o que é um absurdo. Não acontece. Mas para lá. Disso, dizer que na decomposição desse número como fatores primos só tem primos da forma 4n mais 1, significa que o A é um elemento que está no gama. Quais são os elementos de gama? São os naturais da forma 4n mais 1. Então o A é da forma 4n mais 1. Absurdo. Ele é da forma 4n mais 3. Tá? Então, quando nós supomos que essa quantidade de primos aqui da forma 4n mais 3 é uma quantidade finita, então nós chegamos num absurdo. Portanto, isso não pode ser verdade. Se isso não pode ser verdade, a quantidade de primos da forma 4n mais 3 só pode ser uma quantidade infinita. Certo? Mostrar que existem infinitos primos da forma 4n mais 1 é um pouquinho mais enrustido, né? Nós vamos provar na sequência, mas para isso a gente precisa do seguinte resultado, que nós não vamos fazer a demonstração. E ele fala o seguinte, se você pega x, qualquer número natural maior ou igual a 2, todo divisor ímpar de x² mais 1 é da forma 4n mais 1. Então, se você tem um quadrado de um número mais 1 e procurar divisores primos desse número, todos os divisores terão a forma 4n mais 2.
Não adianta você procurar divisores da forma 4n mais 3. Não terá. Divisores primos. Divisores ímpares, desculpa. Tá? Os divisores ímpares de x² mais 1 são obrigatoriamente da forma 4n mais 1. Não tem divisores ímpares da forma 4n mais 3. Guarda isso. Se você ver um número, se for no supermercado, encontrar lá um quadrado somado com 1, e esse número aqui, os únicos divisores ímpares dele serão dessa forma aqui. Você pode comprar ele não vai ter divisores da forma 4n mais 3. Bom, e agora nós vamos mostrar, então, que nessa progressão aritmética aqui, ó, 1, 5, 9, 13, etc., ou seja, na PA, cujos elementos são da forma 4n mais 1, nessa PA, nesse tipo de PA, há infinitos números primos também. Tá? Então, vamos lá. Observe, todo número primo, ímpar, é da forma 4n mais 3 ou da forma 4n mais 1. Tá? Em PAs, em progressões aritméticas da forma em que o termo geral é da forma 4n mais 3, nós já mostramos que há infinitos primos. Agora nós vamos mostrar que em uma progressão aritmética em que o termo geral é da forma 4n mais 1, nesse tipo de PA, nessa PA, também há infinitos números primos. Tá? Bom, para mostrar que há um número infinito, de novo, nós vamos supor que há um número finito de primos dessa forma aqui. Ó. E esses primos, de novo, nós vamos chamar eles de P1, P2 até Pk. Tá? Então, esses são todos os primos da forma 4n mais 1. Certo? E agora nós vamos pegar um número especial. Vamos pegar esse número aqui. Ó. Vamos pegar cada um desses primos, elevar ao quadrado, fazer o produto de todos eles, multiplicar por 4 e somar com 1. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos pegando todos os primos da forma 4n mais 1, nós estamos supondo que é um número finito. Então isso aqui vai ser um número finito. Né? Elevei cada um ao quadrado, multipliquei todos esses quadrados, multipliquei por 4 e somei com 1. Como o 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, este número aqui eu posso escrever assim, ó. 2, que multiplica P1, P2 até Pk, ao quadrado, somado com 1. Tá? Muito bem. Observe o seguinte, esses primos aqui, ó, eles são todos ímpares. Porque eles são da forma 4n mais 1, eles são todos ímpares. Beleza? Tá. Agora, observe o seguinte, esses primos aqui, ó, o P1, P2 até o Pk, nenhum deles divide A. Por que nenhum deles divide A? Pelo seguinte, se dividisse, se algum desses primos divide A, como esse primo divide esse produto aqui, ó, porque ele é um fator que aparece aqui no meio, o PI ao quadrado está aqui no meio, né? Então, já que ele divide A, como ele divide A e ele divide esse produto aqui, então ele vai dividir a diferença. Tá? E se ele divide o A, tendo em vista que ele divide esse produto aqui, ele vai dividir a diferença. Mas a diferença é 1. E isso é um absurdo, porque o PI é primo. Um primo não divide 1. Tá certo? Então, o que isso significa? Que todo divisor primo do A, só pode ser da forma 4n mais 3. Por quê? Olha, porque os divisores primos da forma 4n mais 1, nenhum deles divide o A. Se algum dividir, dá bode. Então, nenhum primo da forma 4n mais 1 divide o número A. Bom, se nenhum dos primos dessa forma divide o A, então os únicos primos que dividem o A têm a forma 4n mais 3. Bom, mas isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque aqui nós temos um número ao quadrado mais 1. Nós acabamos de ver no resultado anterior, aquele lá do supermercado, nós acabamos de ver que os divisores de um quadrado mais 1 são todos da forma 4n mais 1. E aqui nós mostramos que esse quadrado mais 1 tem divisores da forma 4n mais 3. Isso é um absurdo. Tá? Então, de onde é que vem o absurdo? O absurdo vem de nós supormos que o número de primos da forma 4n mais 1 é um número finito. Não pode ser um número finito. Se não pode ser um número finito, automaticamente tem que ser um número infinito. Beleza? Bom, esses foram dois resultados particulares daquele resultado do alemão, do Johann, né? Que fala que em toda progressão aritmética em que o primeiro termo e a razão são primos entre si,
em qualquer PA desse tipo, há infinitos números primos. Mostramos para dois tipos particulares de progressões aritméticas em que isso ocorre. Tá? Bom, com isso, então, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Foi meio rápido, eu acho que eu falei rápido demais, né? Mas se pintar algum problema, se você ficar com alguma dificuldade, entre em contato comigo e a gente tenta resolver, beleza? Então, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.